Quero falar hoje sobre guiados pelo Espírito Santo. No capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, nós já vimos alguns versículos da palavra do Senhor neste início do capítulo 8. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo àqueles crentes que estavam em Roma, a partir do versículo 6, Paulo diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Em outras palavras, a carne pende para um caminho de morte. Salomão já dizia: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é caminho de morte. Aquilo que para você parece ser direito, você tem que pensar duas vezes. O que eu quero dizer com isto é que nós muitas vezes vamos na tocada que o mundo propõe para nós, e vamos atendendo os prazeres da nossa carne. Vestimos as roupas que os outros vestem. Penteamos aqueles que têm cabelo, né? Penteiam os cabelos como os outros penteiam, cortam como os outros cortam. A maioria imita os seus atores preferidos, atrizes preferidas, as chamadas estrelas do cinema, da TV, do teatro. É hora de pararmos para pensar que nós não somos um ser desta terra. Você é cidadão do céu na terra, amém ou não? O reino deste mundo é dominado pelo maligno. É por isto que as pessoas procuram diversões das mais diversas, entretenimento, prazeres, e cada vez elas ficam mais vazias. Os prazeres da carne não podem te satisfazer, porque você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual que está em uma matéria. E o apóstolo Paulo, ele está colocando isto muito claramente para aqueles e para nós hoje. Porque o pendor da carne, da matéria, leva à morte, mas o pendor do Espírito, quando você pende para as coisas do Espírito, para a vida, e vida eterna, porque Jesus é a vida, e paz com Deus, o shalom. Você agora está em paz com Deus, a melhor coisa é quando você faz as pazes com alguém, não é verdade? Já ficou de mal com alguém? Já teve bronca de alguém? Mas um belo dia fez as pazes? Parece que é tirado um jugo de sobre você. E se você ainda não fez as pazes com alguém que você tem como inimigo, faça. Você vai se sentir aliviado, aliviada. É um jugo que é tirado de você. Pois bem, quem não tem Jesus na vida está de mal com Deus. Está brigando com Deus. Só que a derrota já é certa. Você não vai prevalecer. Então você tem que se render. Se render a Jesus é isto. Está aqui, ó, me entrego completamente a Ti, Senhor. Eu me rendo. Eu quero me render aos Teus pés. Gente, cantar
cantar não é adorar. A gente adora cantando, mas nem sempre cantar é adorar. Adorar é quando a vida da gente é mudada de alguma maneira na direção de Deus. Por isso a maior adoração, sabe qual é a maior adoração? Mesmo sem você cantar, é quando você leva uma alma perdida aos pés de Jesus. Oh, adoração tremenda, alguém se rendeu a Jesus. Mas quando você, que é um crente, aquele crente, não é? De anos na igreja, do mesmo jeitinho, não mudou nada, mas um dia você se rende. E todo mundo começa a ver que você está mudando. Como é bom a gente se render. Eu costumo dizer, inclusive, aquelas pessoas que são de família, de origem muito tradicional, elas precisam se render. Precisam se render porque o tradicionalismo mata. Você fica preso. Eu ouvi de um irmão um dia, eu queria, pastor, mas eu não consigo levantar minha mão na hora da adoração. Eu não consigo ir lá na frente e me ajoelhar. Eu não consigo, está preso. Eu me rendo. É o Espírito que está trabalhando contigo e você, a cada dia, está se aproximando mais de Deus. Então você está se rendendo a Ele, se rendendo às coisas do Espírito. Isso tem que acontecer desde o pastor até o zelador. Todos. Nós temos que nos render. Paulo está dizendo que o pendor da carne leva para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz com Deus. Cada dia mais você está convivendo bem com Deus. Por isso, o pendor da carne, verso 7, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Quando você está na carne, meu irmão, minha irmã, a carne te pende para se opor a Deus, ainda que você diga que não. Ainda que você esteja na igreja, ainda que você cante, ainda que você tenha práticas religiosas, Paulo está dizendo, o pendor da carne é inimizade. Você não pode permitir que a carne te domine. O pendor da carne são os prazeres carnais, a satisfação com as coisas materiais. Eu fico impressionado, no Brasil que nós vivemos hoje, quanta corrupção, não é? Quanto dinheiro desviado, milhões. Para quê? Satisfação própria? Milhões. Nós não precisamos disso. O apóstolo Paulo disse, se eu tiver com que comer e vestir, eu estou satisfeito. Por que ele disse isso? Porque ele tinha algo muito mais precioso, ele tinha Jesus. Dinheiro não faz mal para ninguém, bem-estar não faz mal para ninguém. Mas não põe teu coração nisso não, amado. Põe teu coração nisso não. Eu ouvi de uma pessoa esta semana, fulano ficou muito rico, mas agora não tem tempo para mais nada. Não tem tempo para a família, não tem tempo para mais nada. Eu fico pensando, isso é riqueza ou pobreza? Ficou muito rico, mas não tem tempo para mais nada. Vai morrer sem desfrutar. Só vigiando, tomando conta do que tem. Não tem tempo. E às vezes a gente deixa de ser fiel a Deus em busca de coisas materiais. Uma vida tão curta. E para muitos, mais curta ainda. Então nós temos que viver intensamente para Deus. Cumprir nossas obrigações, obviamente. Cumprir os nossos afazeres. Mas eles não podem nos dominar. Eles não podem nos dominar. Porque o pendor da carne
é inimizade contra Deus, e Paulo diz no verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E carne aqui você tem que se lembrar do que nós estamos falando desde o capítulo 1, é o velho Adão. A carne é o velho Adão, que trouxe maldição, que trouxe pecado, que trouxe distanciamento de Deus. O novo Adão, Jesus Cristo, ele trouxe reconciliação com Deus. É bem verdade que num momento como este você não veio apenas porque você decidiu vir. Algo te impulsionou a vir. Você poderia estar em casa, poderia estar em qualquer outro lugar. Mas se você decidiu estar na presença de Deus, saiba que foi o Espírito de Deus que te tocou para que você estivesse aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não fazemos apenas o que queremos. A nossa decisão tem por trás dela alguma influência, ou influência do maligno, ou influência de Deus. O pendor da carne, influência do maligno. O pendor do Espírito, influência de Deus na tua vida. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E no verso 9 ele diz, vós porém, irmãos, vós porém não estás na carne, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo, esse tal não é um crente. Ou você tem o Espírito de Cristo, porque você de fato se converteu a Jesus, entregou a tua vida a Jesus, e o Espírito Santo agora veio habitar em você. Se de fato houve uma conversão verdadeira, se você não apenas se tornou um religioso, uma religiosa, mas houve uma mudança de vida, que implicou na tua morte para o mundo. Aquilo que te dava prazer, não te dá prazer mais. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6, o verso 14. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Conversão verdadeira. Você não tem prazer em piadas imundas? Você não quer nem ver. Essas coisas não fazem parte do seu cardápio. Há crentes visitando páginas imorais na internet. Você morreu para o mundo? Houve um rompimento? Tem que haver, porque o Espírito de Deus é que controla a tua mente. Controla os teus olhos, controla os teus ouvidos, controla os teus pés. Espírito Santo vai te incomodar, isso não é para você, sai daqui. Se é que você é crente de verdade, como Paulo está dizendo. E ele vai dizer mais, versículo 10, se porém Cristo está em vós, se é verdade que Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O que domina o homem é o corpo do pecado. O que domina a mulher. Por isso pendemos para as coisas equivocadas da vida. Não é o que é certo, nós queremos, é o que está errado, mas Paulo está dizendo, se porém Cristo está em vós, esse corpo que deseja o que é mal, na verdade, ele está morto por causa do pecado, mas o Espírito agora é vida por causa da justiça de Deus que está em você. O Espírito vai trazer vida. Eu sou a vida, disse Jesus, a verdadeira vida. A vida de paz, mesmo sem dinheiro, hein?
Uma vida de alegria, mesmo sem dinheiro. Uma vida de prazer. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é alegrei-me quando eu ganhei uma bolada, não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos adorar o Senhor. Nós não podemos, amados, falar isso dominicalmente e não acontecer nada. Você precisa sair daqui, crente ou não, dizendo de si para si mesmo, eu tenho que mudar na direção de Deus, a decisão é tua. O Espírito já está em você. O Espírito quer que você faça a vontade de Deus. A carne está morta, como Paulo está dizendo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça de Deus. Se habita em vós, preste atenção nesse versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Olha bem o que Paulo está dizendo. Se habita em vós aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. O Espírito Santo tem tamanho poder a ponto de ressuscitar a Cristo dentre os mortos, porque o Espírito Santo é Deus. Paulo diz, vivificará também os vossos corpos mortais. O que é vivificar? É dar vida novamente. Você estava morto para o pecado, morta para o pecado. Pecado te distanciou de Deus, morte é separação, te separou de Deus. Mas agora, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, esse Espírito agora te vivifica, te dá vida novamente, e você passa a ter prazer nas coisas da vida, nas coisas de Deus. Jesus é vida, e vida abundante. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, se o Espírito Santo está em cada um, porque de fato rompeu com o mundo, entregou a vida a Cristo, agora Ele vai trazê-la para o mundo dos vivos, e mais do que isto. Quando você morrer, Ele vai te trazer novamente a vida e vida eterna. É o mesmo Espírito que está aí em você. O mesmo Espírito Santo que habita em você. Ah, mas eu não sinto nada. O apóstolo Paulo diz, assim como você recebeu o Senhor Jesus, ande nele. Como é que foi que você recebeu Jesus? Assim como você recebeu o Senhor Jesus, ande nele. E você vai contar a sua experiência. Eu vivia longe de Deus, eu vivia no pecado, eu vivia nas drogas, eu era mulherengo, eu era isso, eu era aquilo e tal. E um dia eu fui à igreja e o pastor pregou, algo aconteceu em mim e eu entreguei minha vida a Jesus e decidi seguir Jesus. Assim como você decidiu seguir Jesus, continue seguindo, continue seguindo. No momento em que você decidiu seguir Jesus, o Espírito Santo te selou. Continue andando no Espírito. Não volte ao espojadouro de lama. Não volte para o mundo. Continue seguindo Jesus pela fé. Porque a salvação é pela fé. Mediante a graça de Deus, isto não está em você, isto vem de Deus para você, Ele coloca a fé em você.
Como que você tem que caminhar agora? Pela fé. Sou de Jesus. Vou morar com Jesus. Jesus está comigo. O Espírito Santo está em mim. Você não precisa de ter arrepio no corpo, você não precisa ver anjo descendo para falar com você, mas quando alguém endemoniado chegar onde você está, você vai orar, os demônios vão bater em retirada, porque o Espírito Santo está em você. Você tem que crer e tomar posse disso. Você vai orar, os demônios vão fugir, porque Jesus disse que Ele, através do Espírito, nos dá autoridade sobre serpentes e escorpiões, ou seja, sobre todo o mundo satânico. Está debaixo dos teus pés. Este mundo satânico está debaixo dos teus pés. Se você entregou de fato a tua vida a Jesus, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, você agora tem autoridade de Deus sobre todo o poder do inferno. Pelo nome de Jesus, você tem autoridade sobre as enfermidades. Não por você mesmo. Porque nós não somos nada. Nós às vezes achamos, Deus usa o pastor Aloísio. O pastor Aloísio. Não, eu sou um igual a vocês. Eu sou um igual a vocês. Nós não somos nada. Nós não somos capazes de nada. Nossa intelectualidade não pode fazer nada. O poder do homem natural não pode fazer nada. Por isso Jesus disse àqueles discípulos fracassados, temerosos, que foram infiéis: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês vão assim mesmo, do jeito que vocês são. Porque não é pelo que você é, mas é pelo que Ele pode fazer com a vida de alguém que se dispõe a se entregar a Ele. Se você se dispuser a entregar a Ele, a viver a Ele, Ele sabe o que Ele vai poder fazer através de você. Não é pelo que você é, não é pelo que eu sou, mas é pelo que Ele é. Eu me rendo aos pés dEle e Ele agora então vai me usar para que o nome do Pai seja glorificado. Não é glória humana, é glória de Deus. É glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dar prazer para você servir Jesus. Vai dar alegria. Não vai ser um peso para você. Tem gente que tem uma loucura tremenda para não precisar vir à igreja. Arruma uma visitinha. Na hora do culto, quando chega alguém em casa, pastor, chegou visita, não posso ir. Graças a Deus eu não tenho que ir. Querido. O salmista já dizia: eu prefiro estar na tua presença um dia do que 1000 fora. O salmista já dizia: até os pardais fazem ninho na tua casa. Como eu gostaria de estar na tua casa todos os dias da minha vida, para aprender do Senhor, para glorificar o seu nome. Querido, nós somos a família de Deus na terra. Em nós habita o Espírito Santo de Deus. Você já pensou o que é isto? Eu fico impressionado como Deus nos ama. Ele se humilhou a ponto de morrer na cruz. Você sabe como Jesus morreu na cruz? Nu, abandonado. Deus morreu naquele estado deprimente na cruz por você. E Deus é tão maravilhoso que Ele se humilha de novo e vem habitar em nós, pecadores. Morreu através do Filho, deixou a sua glória, e o Filho vai para a destra, para a direita do trono.
E Deus agora vem habitar em mim, vem habitar em você pelo seu Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, habita em você. E eu quero ouvir um grito de glória e aleluia ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Espírito Santo de Deus, que veio habitar em nós, pecadores, frágeis pecadores. O poder de Deus está na tua vida e ao teu alcance. Que esta semana seja uma semana diferenciada na tua vida. Que o Espírito Santo possa te usar como nunca usou. Que você seja ousado, ousada nas mãos de Deus, para que Satanás seja destronado e o nome de Jesus Cristo e o seu trono estabelecido para a glória e honra do nome de Jesus, e que Ele nos abençoe. Amém e amém.